Meu nome é Devilton Júnior, eu fui roteirista, diretor e montador do filme Terceiro Andar. Para falar do processo da montagem do Terceiro Andar, tem que voltar lá para a pré-produção, porque como eu fui também diretor do curta, acabou que eu dei muito da minha visão nesse sentido da direção e montagem, de tentar encontrar um caminho só. Então, como eu sou uma pessoa muito visual, desde o início eu já quis o mais rápido possível tirar ali do roteiro e já trazer para alguma parte visual. Foi aí então que, junto com a equipe de fotografia, a gente já pegou o roteiro e começou a fazer meio que um primeiro storyboard. A gente na faculdade mesmo tirou várias fotos de nós mesmos, como se fosse já visualizando o roteiro, aquelas cenas, e como seriam mais ou menos como a gente esperava que fossem os ângulos, as câmeras e as posições. Então, depois de ter tirado todas essas fotos do roteiro inteiro, a gente viu ali mais ou menos como é que ficaria a história, né? Essa pré-decupagem assim da fotografia. E isso já foi um facilitador para a montagem na questão de já saber mais ou menos onde cada take ia terminar, onde ia começar a outra cena. Então, nesse aspecto, a montagem já estava muito mais adiantada do que outras partes. A segunda etapa foi quando a gente já tinha a locação. Com a locação, a gente conseguiu, na primeira visita técnica, aplicar mais ou menos o que a gente fez no primeiro storyboard. A gente tirou várias fotos, né, com aquela referência do primeiro storyboard, só que dessa vez a gente já tinha o local. Então o que mudou foi que várias fotos tiveram que ser alteradas porque, por exemplo, uma escada que a gente pensou que fosse de um lado acabou sendo para o outro, corredor, questões de espaço que fizeram com que a gente tirasse novas fotos e criasse esse segundo storyboard, que a gente fez também ali com a equipe de fotografia, quem foi ali na visita técnica que conseguiu participar, né? E a terceira etapa desse processo da pré-produção, que ajudou muito a montagem, foi uma coisa que eu também tive como referência a Ana Molayert, que numa palestra que eu fui dela, ela ensinando, ela mostrou um dos métodos que ela usa, que é fazer um demo filme. Então, antes dela começar a produção do filme, né, ela chama ali os amigos ou até pessoal da equipe, atores, quando eles se disponibilizam, ela grava, nem que seja na casa dela, só para ela ter mais ou menos como é que vai se dispor essas cenas, esses diálogos no decorrer do filme. Nessa visita técnica, além de a gente ter feito o segundo storyboard, a gente aproveitou e gravou todas as cenas, mais ou menos, né, como a gente fosse fazer o filme mesmo, né? A gente procurou os melhores ângulos e logo em seguida a gente gravou como se fosse mesmo o filme. Claro que como a gente não tinha o elenco, fomos nós mesmos que fizemos todas as cenas, por isso que ficou um pouco engraçado, mas no final ficou como se fosse o filme inteiro, completo, já com todas as cenas, todos os takes, enquanto seriam, para facilitar na montagem também.
Isso ajudou muito até para o elenco na hora da gravação, deles terem referência, de terem essa pré-visualização do que eu gostaria que eles passassem ali mais ou menos na cena. Tendo todas essas referências, o storyboard, o demo filme, a gente começou a produção. Depois, né, da produção, que foram 2 tardes e uma diária, né, uma manhã e uma parte da tarde, que aí sim, de fato, começou o processo de montagem. O primeiro passo foi fazer o backup, né? O log. Recebi todos os arquivos das diárias, eu pegava os arquivos, fazia o backup no computador, deixava sempre no cartão, quando necessário, e renomeava os arquivos do computador, né? Deixava sempre os arquivos originais na câmera, e no computador eu fazia essa renomeação, com as cenas, os planos e os takes. E ali a gente já separava por diárias nas pastas. Renomeados os arquivos, então eu criei uma planilha, separei por arquivos, observação, escolhido e qualidade. E nisso entrou aquele processo de abrir um por um, dar uma olhada no take todo, ver o que funcionava, o que não funcionava, os erros, os acertos, e ia preenchendo a planilha com todas essas informações. Cena 1, take 2, ação! Oi, Carol. Não, eu ainda nem antes de ir da cidade que eu te falei, lembra? Tô bem atrasada. Ai, não, pera. Eu esqueci o currículo em cima da mesa. Eu tô indo lá buscar, tá bom? Quando eu sair do ar, eu te digo. Tá, tchau, chega. Pode visitar, pode corre. Até que no final, depois de ter essa planilha completa, ter decupado todos os arquivos, que eu comecei a montagem em si, né? Trazer aqueles arquivos selecionados, organizar agora no Premiere e aí sim começar a fazer toda essa montagem. Que acabou sendo a parte mais fácil do processo, porque como a gente já tinha todo o storyboard e principalmente o demo filme, a gente já tinha ali toda uma noção do tempo das cenas, então acabou sendo uma troca de arquivos, né? Aquele arquivo que a gente tinha filmado lá no demo filme acabou sendo trocado pelo arquivo original, com os atores. Nesse aspecto, a montagem foi muito fácil, porque né, se não fosse esse processo da pré-produção, eu teria sim que ter decupado cada cena, cada plano, achado qual seria o melhor, qual que encaixaria melhor para lhe contar a história. Mas como a gente já tinha decidido isso no demo filme, eu já sabia exatamente qual é o plano que iria entrar. E aí foi só uma questão de timing para saber ali o tempo certinho de cada ação, qual ponto cortar exatamente, mas isso também não tem muito macete, eu acho que é mais uma questão de sentir qual é o tempo certo da cena, qual é o melhor jeito que ela vai funcionar. Uma coisa que eu não utilizei nessa montagem foi trilhas musicais. Mesmo que a gente não fosse usar depois, eu optei por não usar nenhum tipo de referência sonora e deixar o filme mais natural possível, porque isso fazia parte da estética do filme, ter essa naturalidade, esses sons ambientes. Então todos os efeitos sonoros iam acabar entrando depois na pós, mas na montagem em si eu não precisei usar nenhuma referência. E foi isso, depois de ter finalizado a montagem, a gente passou para o próximo passo, efeitos especiais, som, mas o processo em si da montagem eu acho que foi esse, assim, resumindo um pouquinho. Foi desde ali da pré, né, que a gente já começou ali com o storyboard, e principalmente o demo filme, que ajudou muito, até né, esse recebimento dos arquivos e juntar tudo isso ali no Premiere. Eu acho que no final esse processo funcionou muito bem, a gente conseguiu ganhar muito tempo em várias questões, várias etapas desse processo todo. Então acho que toda a equipe ficou muito feliz com o resultado. O curta está aí rodando e ganhou vários festivais. E é isso, assim que puder, assistam o nosso filme Terceiro Andar. Oi, Carol. Eu tô indo pra aquela entrevista de emprego que eu te falei, lembra? Ah, eu esqueci o currículo em cima da mesa. Deixa eu ir lá pegar. Tá, depois eu te ligo. Tá, tchau.